Poderoso Deus e amado Pai, eu te exalto, louvo o teu nome. E já te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor irá fazer aqui neste lugar. Toda grandeza e poder pertence a ti. O Senhor tem um reino eterno aqui neste lugar, Deus. Eu quero te apresentar e colocar nas tuas mãos a vida do pastor João Batista, Deus, para que o Senhor o use como um canal de bênçãos, como um vaso nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo possa dominá-lo e usá-lo como boca tua aqui neste lugar. Que a tua igreja seja abençoada através da vida dele, Senhor. Mas que o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado. Nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vocês tudo de máscara, vocês falam amém. Não dá para escutar quase nada, mas tem que manter assim mesmo, viu? Por um tempo. Deixe o Senhor preparar um momento em que nós poderemos estar livres de todo julgo, em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra hoje que o Senhor nos concedeu encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o 8. Amém ou misericórdia? A palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiserdes a meu Pai, e vos será feito. Ninguém é glorificado nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu posso ouvir um amém? E um glória a Deus? Amém. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, como costumamos falar, o tema para a nossa ministração de hoje: eu preciso produzir mais. Esse é o título para que a gente possa memorizar a direção da palavra que o Senhor tem para nós. Eu preciso produzir mais. Antes de entrarmos propriamente dito na palavra, na ministração de hoje, eu quero dizer a você que por um acaso estiver nos assistindo através da live, que depois você dá uma entrada lá no YouTube, no nosso canal, e se inscreva para que a gente possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, é o Batista Elcaná. Aí você aciona o sininho e coloca o seu joinha para potencializar o nosso canal no YouTube, tá certo? Faça isso, não vai gastar nada, não vai pagar nada por isso.
vai apenas nos ajudar a dar uma turbinada no nosso canal, porque nós precisamos mostrar que o Evangelho também é importante. Tem muitas coisas importantes aí, mas o Evangelho eu creio que é a mais importante de todas. Pelo menos para mim é. E eu sei que para todos que estão aqui hoje também é. Mas tem muitas pessoas que têm valorizado muitas outras coisas além do Evangelho. E precisamos pensar bem sobre essas coisas. Por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz que quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então tudo que nós possamos fazer na nossa vida, ela tem essa conotação, tem que ter essa direção de glorificarmos a Deus com a nossa atitude, com a nossa maneira de agir. Queridos, Deus quer produzir frutos em nós. Deus quer produzir frutos em nós. Por isso que nós lemos hoje no Evangelho segundo João, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, e a própria palavra está dizendo que Deus está falando para nós que eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Jesus está declarando isso, que ele é a videira, que ele é a árvore, e o nosso papai do céu, o criador de todas as coisas, ele é o lavrador, é ele que toma conta. Aí nós entendemos alguma coisa que fala posteriormente em uma das cartas de Paulo, aonde há uma certa discussão entre os discípulos, sabendo ou procurando saber de quem servia a quem. Uns discípulos diziam: eu sou discípulo de Paulo. O outro dizia: eu sou discípulo de Apolo. E outro dizia: eu sou discípulo de Pedro. E Paulo questionando sobre isso aí, rapaz. Ele disse: rapaz, não interessa de quem vocês sejam discípulos, porque nós todos devemos ser discípulos de um só, que é Cristo. Por um acaso está Cristo dividido, ou eu morri no lugar de Cristo para salvar vocês? Aí ele diz: olhe, agora tem um detalhe. Paulo planta, Apolo rega, ou vice-versa, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele estava falando em termos da obra de Deus, em termos do Evangelho, do crescimento da igreja. Ele estava falando sobre isso. E quando nós dizemos que eu preciso produzir, então eu preciso entrar nessa dimensão, nesse entendimento de que eu preciso ser discípulo, claro, de alguma pessoa, mas que essa pessoa seja primordialmente discípulo de Cristo, para que eu possa aprender as coisas de Cristo, para que eu possa plantar, ou que eu possa regar, que é o que ele fala, que é o aguar, mas o crescimento quem dá é Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Aprimore, entre aspas, entre um parêntese, que nós estamos ainda iniciando a nossa ministração. Quero dizer que a pessoa, ela pode ser usada por Deus para convidar você para a igreja, para levar uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de conforto para você. Mas essa palavra, ela só vai surtir efeito se Deus, com a sua bondade, entrar com providência naquele lugar, naquele momento. Existem algumas coisas na palavra de Deus que a gente estuda e fica, rapaz, meditando. Pelo menos eu fico meditando. E tem uma certa passagem que eu não lembro agora exatamente onde era, mas que estava dizendo assim: e naquele dia Jesus
estava com a virtude para curar. Eu não sei se vocês já leram esse texto ou leram. É claro que as traduções muitas das vezes não encontram palavras, e aí precisamos estudar o original no grego ou no aramaico para saber o que realmente aquela palavra, essa frase quer nos dizer. Mas para o meu entendimento, o que quer dizer isso? Então quer dizer que em algum momento Cristo não tinha virtude para curar? Porque se a palavra estava dizendo que naquele dia o Senhor estava com virtude para curar, nos deixa uma interpretação estranha, a ponto de pensarmos que em algum momento ele não estava com essa virtude. Amém? Pelo entendimento, eu pelo menos penso assim. Mas como o Espírito de Deus, ele nunca nos deixa enganado, ele nos dá uma clareada a respeito dessa questão. Quando ele fala que Cristo naquele momento estava com virtude para curar, não é que em outro momento ele não estivesse, não, é que muitas das vezes ele era impedido de curar, porque as pessoas que ali estavam não estavam prontas para acreditar ou receber o milagre. Então é um entendimento inverso. Jesus, ele sempre pode curar, mas será que a pessoa está apta ou está receptiva a receber a cura? Porque por vezes Jesus questionou alguns membros de lá do judaísmo, ou o povo de Israel, como certa feita ele chegou lá em uma das sinagogas, e ele estava conversando com o pessoal, e ele disse: olha, no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, e a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser para Sarepta. E Sarepta não era um povoado que pertencia ao povo hebreu. Digamos, se nós pensássemos, para nós entendermos o que é que Jesus estava dizendo, olha, no tempo do profeta Elias, haviam muitos crentes, muitas viúvas crentes, mas a nenhuma delas Deus mandou que Elias fosse na casa dela. As crentes ficaram de lado. Deus mandou para uma que não era crente, lá em Sarepta. Para quê? Para que ela não passasse por privações, para que ela não morresse de fome. Mas certamente, eu estou dizendo aqui, provavelmente, em Israel, muitas viúvas naquela época morreram de fome. E por que morreram de fome? Morreram de fome porque não acreditavam no Senhor da provisão. E ele questionando ainda com aquele povo, ele disse: olha, e na época de Naamã, havia muitos leprosos em Israel. E Deus mandou o profeta Eliseu curar somente Naamã, que era sírio, que era lá da Síria, não era de Israel. Por que, gente? Porque aquele povo de Israel, o povo crente, já não estava com a visão pura, com a visão limpa, com a visão clara de que eles eram povo de Deus e, portanto, precisavam fazer a vontade de Deus. Fico maravilhado quando me lembro daquela mulher Cirofenícia, que insiste por diversas vezes para que Jesus possa curar a sua filha, que está miseravelmente endemoniada.
depois daquela mulher conversar e tentar, Jesus, tenha misericórdia, e recorrer a ele, e aparentemente ele não dá valor, aparentemente. E chegam até dos seus discípulos, chega até os seus discípulos, e os seus discípulos chegam até a ele como se estivesse pedindo para que ele pudesse fazer alguma coisa. De Jesus, essa mulher está aí pedindo socorro, despede-a. E depois eu entendi que esse despede-a não é dizer assim, mandar ela embora, manda ela embora, não, atenda, como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus: atenda ela, escute o que ela tem para falar. Sei que Jesus acaba recebendo aquela mulher que também não era crente, era Ciro-fenícia, uma raça, outra qualquer, crente não era, era do mundo. E aquela mulher se aproxima de Jesus e diz: ei, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ela e diz: não é certo tirar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo: eu vim primeiro para cuidar do meu povo, do povo crente. Eu vim para abençoar o povo crente. E aquela mulher disse: ei, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor ou dos filhos. Aquela mulher como se estivesse dizendo: olha, Senhor, eu não quero que o Senhor tire o pão dos filhos, eu me conformo com as migalhas, que as migalhas para mim tá bom, porque é suficiente para mim. Aquela mulher, ela estava com uma vontade tão maravilhosa de produzir frutos para o reino, e aquilo toca o coração de Jesus de uma forma profunda, a ponto dele dizer: a partir de agora a tua filha está curada. Jesus, ele quer que a gente produza, mas ele tem uma regra aqui. Olhe bem: as varas que dão frutos são as mais podadas, porque assim estarão sempre produzindo. Vocês sabem, né? Ele diz que ele é a videira e que nós que estamos na palavra, que estamos em Cristo, somos as varas, somos os galhos. Aí ele falou que esses galhos, para que eles produzam mais, precisam ser podados. Aí é onde nós entendemos, queridos, as provações pelas quais muitos de nós passamos eventualmente. Nós passamos muitas provações. Que provações são essas, pastor? Muitas das vezes, querido, cortando algumas galhas que não estão produzindo de nós, podando, tirando aqueles galhos que não vão produzir frutos. Ele disse que ele é a videira e que nós somos os galhos, o pai dele é o lavrador, e que ele vai podar-nos para que a gente produza mais, produza mais, produza mais. E aqueles que não estão produzindo, pastor, serão cortados e lançados fora.
e aquele vai secar, aquele galho vai secar, e ali vai ser lançado no fogo. Olha só, que cenário terrível. Então, eu preciso produzir mais. Para que eu possa produzir mais, aí precisa a gente entender qual o propósito do tratamento de Deus na nossa vida. Para que a gente possa produzir. Aí nós entendemos os propósitos. Primeiro, transformar o crente na imagem de Cristo. Porque se nós transmitirmos a imagem de Cristo nos nossos atos, na nossa maneira de viver, com certeza nós vamos produzir de uma forma sobrenatural. Me lembro da época da minha conversão, que, gente, naquela época foi um avivamento tão grande nessa cidade. A Igreja Batista Kadosh chegou a um patamar de que não cabia todo o povo no culto, num só. O pastor teve que multiplicar, não vou dizer dividir, porque dividir é uma palavra que na Bíblia não se usa. Ele multiplicou os cultos. Tinha um culto de 5 horas da tarde, 5h30, que era para o pessoal mais jovens, e assim que terminava esse culto, já entrava um outro culto, que era o culto dos mais adultos. Aquele culto que a gente chamava culto mais dos jovens, ia todo mundo, quem quisesse. E o culto seguinte também podia participar quem quisesse. Não era só culto o jovem de manhã ou 5 da tarde e os outros só. Não. Foi uma maneira dele fazer 2 cultos, um após o outro, para que pudesse absorver tanto. E o que acontecia aquilo ali, pastor? A busca, o testemunho, a santificação, os propósitos. Gente, eu me lembro que a igreja entrou no propósito de fazer 90 dias de jejum. Todo mundo fazia. Os líderes de célula, gente, trabalhavam, iam falar de Jesus e falavam com um amor, com uma gana, com uma verdade tão pura, que era a pessoa falando e o povo se convertendo aos montes. Porque quando a gente transmite a imagem de Cristo em nós, é impossível as pessoas não se converterem. É impossível. As pessoas elas querem coisa boa e elas veem que na sua casa é uma bênção, que você é uma bênção. Nós temos aqui o irmão Luiz, que hoje não está aqui, que é diácono da igreja aqui, que também se converteu alguns dias antes de mim. Foi na mesma semana que você, não foi o Luiz ou não? Ou ele já era lá? Já era antes, né? Pouco tempo antes. E na época se converteu o irmão do Luiz, que se chama Jefferson. E a gente chama ele de Jefinho. Gente, até hoje, aonde você encontrar esse Jefinho, o irmão do Luiz, todo mundo que conhece Jefinho chama ele de benção. Porque vocês têm que, eles sabem que eles têm uma linguagem bem simplória e não falam bênção, né? Então é benção. É benção mesmo. Gente, o que aquele rapaz ganhou de jovem para Cristo, e eu creio que não mudou a forma dele pensar, não mudou a forma dele agir, não perde uma oportunidade. E aquele negócio, rapaz, de fazer visita aos irmãos,
E chegava lá, rapaz, não tinha negócio de estar falando tolice, não. Era com a Bíblia na mão. E Jesus é bom, Jesus é bom, rapaz. E levava o jovem para a igreja, levava o jovem para a célula. A célula do Jefinho se multiplicava numa velocidade terrível. Eu estou falando aqui como testemunho, não para glorificar Jefinho, mas para glorificar Deus na vida dele, que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Mas não era só Jefinho. Gente, os jovens se convertiam. Porque eram transformados o seu caráter. O seu caráter era transformado à imagem de Cristo. As pessoas olhavam para os jovens e via Cristo neles. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformar é gerar mudança. Ou seja, se transformar, se formar em outra coisa. Digamos, imagine você, uma lagarta, que é um bichinho feinho. Existe alguma delas, não são todas, que passa por uma metamorfose, uma transformação. E passa a viver como borboleta o resto da vida. E uma borboleta é muito bonita. É ou não? Comparado com uma lagarta. Pessoa comparar com uma lagarta. Tá certo que tem uma lagarta, tem lagarta bonitinha. E tem borboleta feia. Mas no contexto geral, as borboletas são mais bonitas do que as lagartas, não? E é essa transformação que o Senhor quer em nós. Não que a gente se transforme em borboletas, não. Ele quer que nós sejamos transformados. O nosso caráter passe a transparecer. A pessoa olhe para você e não consiga desvincular você de Cristo. Não consiga desvincular você de Cristo. Uma outra coisa do propósito do tratamento de Deus é limpar toda sujeira. Porque quando nós vamos a Cristo, nós tem até um versículo que a gente usa costumeiramente: ó filho, venha como estás. Venha, meu filho, como você está. Você vai para Jesus como você está. Mas quem vai para Jesus como está não pode ficar como veio. Aí ele vai limpando. Aí primeiro ele transforma a imagem. Aquela imagem cebosa que chegou, aí começa a transformar-se e passa a uma imagem de Cristo. Depois ele vai tirando a sujeira. Como, pastor? Em Isaías capítulo 1, versículo 25 diz: e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirarei toda a impureza. O Senhor limpa. É Ele que limpa. É Ele que transforma. Terceiro propósito de Deus: Ele quer limpar nossas vestes. Ele quer limpar não só nós, como as nossas vestes, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 2, que diz: o Senhor é como fogo dos ourives, como o sabão das lavandeiras. Purifica a roupa. A pessoa olhava para você antes, porque uma pessoa pode estar limpo,
com uma roupa suja, amém? Sim ou não? Pode. A pessoa pode tomar banho, não ter uma outra roupa limpa e pegar e vestir aquela mesma roupa suja que estava antes. O Senhor é tão maravilhoso que Ele nos dá uma roupa limpa, para que quando a pessoa olhe, veja você limpo e a roupa que você está vestindo também está limpa. Agora olha um negócio interessante, que Ele diz que Ele é como fogo nos ourives. Olhe bem, o metal, vamos pegar aqui o ouro, que é um metal precioso e é um negócio bem legal. O ouro, quando ele é tirado da natureza, ele vem com muitas impurezas. Aí ele é levado para um determinado lugar, onde ele é elevado a uma temperatura muito alta, se transforma numa substância líquida. E durante esse processo, sobe toda a impureza. Se for alguma coisa que queime, na temperatura elevada, queima. Mas existem algumas outras substâncias que não se deteriora com a temperatura. Aí ele sobe e o ouro fica por baixo. E o ourives, ele tira aquela escória, aquela sujeira, tira para o ouro ficar limpo. E depois o ouro volta a endurecer, a esfriar e torna a sua forma original, agora limpo. O Senhor faz isso conosco. E a lavandeira, pastor? Eu não sei vocês, mas eu ainda me lembro da minha mãe. Minha mãezinha lá no Caldeirão. Eu era muito pequeno, mas eu ainda me lembro que tinha certos dias na semana. Eu acredito que era no dia de sábado. Eu fico imaginando que era no dia de sábado. Porque dia de sábado é dia de tomar banho, amém? Oh, glória. Eu acredito que era dia de sábado. Juntava-se um monte de mulheres e iam para o rio, porque passava um rio próximo da casa que nós morávamos, lá no Caldeirão. E tinha umas pedras. E aquelas mulheres pegavam um sabão, que eu não sei que sabão era aquele, ensaboavam. E a roupa, gente, era na pancada. Tipufo nas pedras. Chamavam-se vamos bater roupa, que era uma linguagem normal. Tanto faz dizer bater roupa como lavar roupa. As máquinas de lavar, hoje em dia, elas usam esse processo de batimento da roupa. Fica aquela roupa girando, e depois eu fiquei imaginando como é que o negócio que fica só rodando, sai a sujeira. Mas as roupas que eram lavadas daquela época, na pancada, ficava mais limpo. Passava o sabão e pufo na pedra. E água, e tome. Aí por isso, meu querido, muitas das vezes, você e eu que estamos sendo purificados, passamos por uma temperatura altíssima. O Senhor nos coloca numa situação estreita para nos ajeitar, para nos consertar. E muitas das vezes nós entramos nas pancadas para que seja purificada a nossa roupa, para que além de nós estarmos limpinhos, a nossa roupa também seja purificada. É por isso que muitas das vezes passamos por tribulações, por situações difíceis, para que nós estejamos transmitindo a imagem daquele que nos criou. É estreito, querido. O negócio é estreito. Ah, pastor, então é por isso que muitas das vezes nós sofremos, queridos. Muitas das vezes é assim. Crente que não passa por provação não é crente. Eu já ouvi isso. E no tempo que eu escutei isso, eu não tinha passado por nenhuma provação ainda assim muito dura. Eu dizia, pai, eu sou crente, mas é só bênção, não estou vendo não provação. E Jesus dizendo assim, lá olhando para mim, diz, espera aí meu bichinho, que eu estou preparando uma para você. Oh gente, como o crente sofre.
sofre por si, sofre pelos outros, sofre para não sofrer, sofre para não ver os outros sofrendo. Porque se não for assim, não é crente. Porque se não for assim, não pode transmitir a imagem daquele que nos criou. Essa bateria vai acabar. Pega uma outra lá dentro e vai acabar aqui, tá? Propósito de Deus no nosso tratamento. Quarto, preparar vasos para servi-lo. Vocês estão entendendo, né? Que tudo isso, essa preparação é para que nós precisamos produzir. Eu preciso produzir mais. Aí tem esses processos que vamos passando. Qual é o processo agora? Preparar vaso para servi-lo. Deixa eu trocar um pouquinho essa bateria. Amém, glória a Deus. Preparar vaso para servi-lo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19 e 20, a palavra diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. O barro na mão do oleiro, como nós poderíamos ler em outra passagem na Bíblia, nos leva ao entendimento de que Deus quer que sejamos vasos de honra. Porque o vaso lá na mão do oleiro muitas das vezes se quebrava e ele fazia um outro jarro. Judas foi um vaso para desonra. Nós devemos expor desde cedo as nossas falhas a Deus, para sermos tratados e curados, e assim passarmos a ser vasos de honra. Olhe bem, o que é que vamos entender disso aqui? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que nós precisamos estar firmes no Senhor, porque com essa firmeza nós vamos nos afastando e tirando de nós as iniquidades, aquelas coisas erradas que praticávamos antes. E ele fala também que nesse processo existe muitas pessoas envolvidas, mas que nem todas irão persistir ou perseverar nesse processo. Ele está nos querendo dizer isso, que nem todos vão perseverar nesse processo de se tornar vaso de honra. Aí ele deu o exemplo de Judas. No caso aqui, não na Bíblia, mas aqui o historiador, o ensinador, ele diz que Judas foi um vaso de desonra. Ele estava no meio da igreja? Sim. Ele estava caminhando com Cristo? Sim. Ele era discípulo de Cristo? Sim. Por que então ele não perseverou nos ensinamentos do Senhor? Porque ele resolveu fazer a sua própria vontade, ou a vontade do maligno, e servir como vaso de desonra. Então, assim como Judas teve a livre opção de escolha, nós também podemos escolher se nós queremos ser vasos de honra ou de desonra. Se nós queremos ser vasos preciosos na mão do Senhor, ou um vaso desprezível. Ele disse que uma casa, um casarão, se você chegar em qualquer mansão dessas aí, você vai encontrar móveis belíssimos.
essas mansões aí bem arrumadas. Mas lá não vai ter só vasos de ouro, não. Lá vai ter vasos de ouro, porque tem lá pessoas aí toda chique, toda tal, que sabe que eu tenho como é que chama? Talheres é tudo de prata. Tem gente metida aí que tem, os talheres são todos de ouro. Aqueles shake lá da Arábia, você não encontra essas ferramentas que o pessoal utiliza para alimentação de outra substância que não seja ouro. Mas eu duvido que na casa desse povo é tudo de ouro, porque tem alguma coisa lá que é de madeira. Tem alguma coisa lá que não dá para fazer de ouro, ou fizeram de barro. Tem alguma coisa, tem. Mas isto não serve-nos como desculpa, porque se por um acaso aquela pessoa não é vaso de honra, eu não posso me pegar com aquilo dali para servir de muleta e dizer assim: ah, mas fulano não faz? Sim, faz, meu querido. Então, eu também posso fazer. Muito bem. Ah, pois o fulano que faz e tu que faz também vão ser cortados da videira, vão ser lançados no fogo, e a Bíblia diz lá no versículo 8 que arde. Deixa eu ver se é no versículo 8 mesmo. Não sei que versículo não, no 6, no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se você vai tomar como exemplo o fulaninho ali que está fazendo as coisas tronchas, para você fazer as suas coisas tronchas também, então eu sinto muito que você, ao invés de se tornar um vaso de honra, vai se tornar um vaso de desonra, que vai ser lançado fora. E se pegarmos a alegoria que foi usada aqui como lá o oleiro, então, como o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele desmanchou e fez um vaso novo. Você pode se deixar ser esse barro para se fazer um vaso novo, um vaso de honra agora, um vaso que sirva, ou então um traço de massa qualquer, e o oleiro olhou, rapaz, isso aqui é tão impuro que não dá para usar para nada, e joga fora. Você escolhe. Sei que eu preciso produzir, e o Senhor, Ele tem vários propósitos na nossa vida. O sexto, aliás, na verdade o quinto, Ele quer trazer crescimento à nossa vida, nos seus propósitos. Ele quer trazer crescimento. Em Isaías 54:2, a palavra diz: amplia o espaço da tua tenda. Opa! Aí a gente começa a ver a prosperidade de Deus entrando na nossa vida. Em Isaías 65 diz: então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Olha como é que começa a abundância da prosperidade que Deus quer para nós. Começa com uma fase meia de tratamento, de cuidado, que eu até ouvi testemunho, se eu não me engano, do cantor Matos Nascimento. Ele deu o testemunho dele dizendo que tudo que ele tinha antes de Cristo, antes dele se encontrar com Jesus, antes dele se converter, ele perdeu tudo antes dele conhecer Jesus.
Isso não quer necessariamente dizer que isso acontece com todo mundo. Tem nada a ver. Isso aí é a história dele. Assim como aquela história do Jó, que passou por aquela provação. Aquilo ali foi provação para Jó. Certamente esse tratamento do exemplo do Matos Nascimento, que é o cantor, que era muito rico e perdeu tudo, ele, Matos Nascimento, precisava passar por aquilo para ele entender que foi Deus que lhe deu tudo o que ele tinha, lançou fora, e agora não vai deixar dúvida que agora o que ele adquiriu agora para frente foi Deus. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que tudo que eu tenho até hoje foi Deus que me deu. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Porque eu entendo que Deus nos chama lá no ventre da nossa mãe. Ainda que a gente não conheça Ele, mas Ele nos conhece. Nos propósitos de Deus, sexto, Deus quer nos levar a uma busca intensa. Estamos terminando já, viu? Falta só mais um. Uma busca intensa. Para que nós sejamos vara que produza, nós precisamos buscar a Deus. Eu ouvi essa semana num story do Robert, ele dizendo que ele tem assim buscado muito, tem estudado muito, tem lido muito, tem lido muito. Aí lá no story dele, ele perguntando, tá, mas ele perguntar, estudar para quê? Você pode me perguntar? Estudar para saber. Aí para saber o quê? Aí antes ele disse que não estava com intenção de passar para ninguém, mas ele teve um entendimento de que ele ia acontecer com ele uma overdose de conhecimento. Não vamos entrar no mérito desse entendimento, mas nós precisamos entender que nós temos que buscar a Deus com mais intensidade. Não basta, meu querido, esse momento aqui na igreja, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, não basta. Nós precisamos buscar mais a Deus, parar um pouquinho para orar, para conversar com Deus, parar a ler um versículo, procurar entender aquele versículo, o que é que Deus está tentando fazer. Meu Deus, eu estou passando por isso, eu não estou entendendo, me explique. O que é que eu preciso fazer? Muitas das vezes Deus diz, olha, você precisa fazer isso, meu querido, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, e a pessoa continua teimando. E tem muita gente aqui que sabe o que precisa fazer para melhorar, para entrar na abundância de Deus, para entrar na prosperidade de Deus, para entrar na purificação de Deus, para entrar na transformação de Deus, e não está fazendo. Tem muita gente aqui, e muita gente que está me vendo aí através dessa live também, muita gente que está me assistindo aí através do YouTube, através do nosso canal. Ai, meu querido, você não pode se queixar de nada. Tem algumas coisas que Deus só vai fazer a partir do momento que você tomar uma decisão. A decisão, olha bem, quando Deus chamou para fazer um povo especial, Ele chamou Abraão em determinado lugar e disse, olha Abraão, eu tenho uma proposta para você. Olhe, abandona esse povo, saia do meio do seu povo, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus fez a proposta. E a proposta era essa. Vou te abençoar, mas você tem que sair daí. E Abraão, ele obedeceu a Deus, sem saber para onde ia, sem saber qual era a direção. Saiu do meio da sua parentela, abandonou o do seu povo, do meio dessa terra, da terra toda, foi tal, obedecer a Deus. E tem gente que está me ouvindo, já sabe o que fazer e teima em não fazer. Sétimo e último,
propósito de Deus para que a gente possa produzir mais. Quer mais do seu Espírito em nossa vida. Deus quer mais do seu Espírito em nossa vida. Ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso daí é uma ordem que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso daí é uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus para que a gente esteja cheio do seu Espírito. Porque através do Espírito de Deus, nós teremos facilidade em fazer a vontade de Deus. Teremos facilidade em fazer a vontade de Deus. Porque os espíritos imundos que tentam nos levar para distante de Deus, quando se aproxima de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus, não encontra espaço. Não encontra, não tem moleza não. Fica ali ao redor, esperando para ver se a pessoa se afasta do Espírito de Deus, para ver se ele entra. Mas para quem está cheio, não tem vaga. A colheita de uva, como é feita? A semente não pode ser esmagada para que seja produzido vinho. Então é colocado lá naquela redoma, lá na... como é que chama? No lagar. E as uvas são colocadas ali. E uma pessoa pisando. Eu creio que o pé é bem limpinho, né? Pisando. E por que tem que ser pisado dessa forma? Para não esmagar as sementes, porque as sementes, se forem esmagadas, o vinho vai ficar de má qualidade, vai ficar com gosto ruim, tudo mais. Então, o Senhor, Ele sabe nos tratar. Ele sabe nos tratar. Nesse tratamento do Senhor, para que a gente possa produzir mais, para que nossos frutos permaneçam, Ele não vai nos matar, Ele vai pisar, Ele vai machucar com delicadeza, mas a essência, as sementes que estão em nós vão permanecer intactas. O Senhor te trouxe para aqui para você ouvir essa palavra, para que você saia daqui com uma ideia. Peraí, eu preciso produzir mais. Primeiro comece a orar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vale um aplauso para o Senhor.